Por falar nisso, parece que o pessimismo é algo natural pra gente, né, amiga? Sabe, a gente vê tanta notícia ruim, parece que a gente espera sempre o pior, né? E por mais que a gente lute contra isso, por que acontece, né? Será que a gente consegue mudar essa chavinha? Virar essa chave? Eu que sou mãe ainda, Não, parece que tem um dia que se eu vejo uma notícia ruim, eu já fico com aquilo na cabeça. Tem como reprogramar o cérebro para pensar o melhor, para desejar o melhor, e isso se tornar algo natural? Quem vai explicar isso pra gente, ele que entende tudo de como funciona a cachola aqui, gente. André Davinho, que bom ter você aqui. Tudo bom, muito André? obrigado, Bom obrigado dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. É possível? Será? É possível, é possível. Nós que não somos neurocientistas, que estudamos comportamento, a gente entende essa dúvida, esse anseio de vocês. A gente consegue explicar hoje o porquê que a gente tem algumas pessoas, e é uma grande quantidade de pessoas, tem a tendência de pensar de forma mais negativa, com mais pessimismo do que pelo lado positivo. A gente tem explicações hoje científicas para isso. E, ao mesmo tempo, a gente também tem as soluções para isso, né? Que, já respondendo diretamente a sua pergunta, é trazer novos estímulos. Hoje, eu sou de uma geração, por exemplo, que quando a gente entrou na universidade era o seguinte: o tempo ele era determinante para os neurônios morrerem e a gente tinha uma tendência a declinar cognitivamente, emocionalmente, por uma característica natural do processo de envelhecimento da espécie. Até que, em um determinado momento, um cientista americano descobriu um processo chamado de neuroplasticidade. Ele comprovou cientificamente que o cérebro ele tem capacidade de promover mudanças significativas e até em curto espaço de tempo, desde que se traga os estímulos certos, nas intensidades corretas, respeitando, obedecendo a individualidade biológica de cada cidadão. É um treino, então, isso? Treino. Por isso que eu tenho uma frase minha que é cérebro, que eu digo: o cérebro é treinável, porque literalmente é. Do mesmo jeito que eu treino o músculo para eles se desenvolverem, eu consigo treinar o meu cérebro também para se desenvolver. Então, a gente está diante de um problema, e aí eu só trazendo um pouco antes o porquê que a gente vê uma legião de pessoas hoje que são criticadas, que muitas vezes são excluídas, porque de tudo que chega só vê de uma forma mais voltada para os aspectos negativos do que positivo. O que a gente percebe é que os diversos tipos de abusos que são sofridos durante o período de primeira infância, você falou que é mãe, né? Então, a gente entender que esse processo de desenvolvimento, desde a vida intrauterina, mas principalmente a partir do nascimento até os 7 anos de idade, que representa a primeira infância, é um período crucial e extremamente importante para o desenvolvimento do cérebro de uma criança, para que ele possa trazer benefícios ou malefícios na vida mais a posteriori, adulta, enfim, jovem adulto. E a gente sabe que hoje os abusos que são sofridos não é só abuso sexual, a gente hoje fala de abuso emocional, psicológico, até os abusos sociais. Isolamento social é um abuso social. A pobreza, o desemprego, tudo isso, né, é implicado também. A gente já estuda isso e a gente mostra que isso leva ao aumento dos níveis de estresse. E quanto mais cortisol a gente produz, tem um efeito rebote no nosso cérebro para levar até a diminuição da camada, da espessura daquela área do nosso cérebro, que nos dá a capacidade de um lado esquerdo, que ele é mais voltado para as ações e pensamentos positivos, ele tem uma redução do número de neurônios afim na camada cortical, em detrimento do direito, que não sofre esse efeito, que é o que está mais voltado para os aspectos da negatividade. Então, você tem uma assimetria de uma resposta emocional em função dos níveis de estresse que se desenvolve desde a fase da infância. É interessante, André, que a gente sempre ligou muito essa parte de pensamento, né? O cérebro sempre ficou muito para a parte assim racional. E a gente acha que a emoção está no coração. Só que, na verdade, a gente trabalhando o cérebro, a gente trabalha toda a parte de emoção, né? Toda. Nós temos vários estudos. Quando eu digo nós, a ciência, tá? Não é especificamente trabalhos publicados por mim. Mas nós temos hoje estudos, por exemplo, que mostram o porquê que um declínio emocional, por exemplo, a gente fica mais vulnerável imunologicamente. Então, por exemplo, hoje quando eu tenho alguns eventos que aumentam, por exemplo, meus níveis de dopamina, que é um neurotransmissor que é importante para me manter motivado, para me manter com desejo, para que eu não pare, para que eu viva processos importantes e não pare no meio do caminho. Eu quero emagrecer, eu emagreço. Eu quero ter um corpo saudável, eu tenho um corpo saudável. Mas a gente sabe também que quando essa molécula é muito aumentada, por exemplo, em função dos vícios emocionais. Acabei de publicar um livro agora falando sobre isso, que o vício emocional ele é tão danoso quanto um vício com álcool, um vício com drogas ilícitas, o vício com drogas lícitas, tem pessoas que são viciadas em medicamentos. Então isso tudo tem a ver, é uma molécula extremamente importante. Mas sabendo lidar com ela, o que é que a gente entende? Que quando você tem muito desses vícios, eles aumentam esses níveis de dopamina e atuam em outras áreas, elas se ligam em uma outra molécula que se difunde pela circulação e vai para os tecidos do nosso corpo.
e ela tem uma afinidade muito grande pelas células do sistema imunológico e acaba que a gente baixa a imunidade. Por isso que uma pessoa emocionalmente abalada é uma pessoa imunologicamente também abalada. Daí pessoas, por exemplo, que conseguem, em função de um momento como esse, uma gripe virar uma pneumonia. Sim. Uma virose que passa batido para pessoas que ficam assintomáticas, para ela se torna com uma gravidade maior, infecções bacterianas, onde as bactérias se tornam mais resistentes, isso pode ter uma relação direta com a queda da imunidade, mas o grande gatilho está envolvido com as emoções. Você falou isso, eu lembrei de um primo que é extremamente alto astral, ele teve câncer de intestino, todo mundo achando que ele ia morrer, e ele, gente, tá tudo bem, a mulher dele chorando, ele, para, eu vou subir, e ele tirou assim de letra, claro. Tá super bem, emocional, acho que a cabeça bem preparado, dele ajudou exatamente. muito. Tem a ver isso. Muito, muito. Por isso que hoje vocês encontram no ramo da psicologia, pessoas que se especializam em psicologia oncológica, pessoas que estão direto dentro de clínicas onde as pessoas estão lá fazendo quimioterapia, imunoterapia, que são pessoas imunodeprimidas. Então elas têm um sistema imunológico baixo. Muito disso tem a ver também com receber as notícias, ver a dificuldade do tratamento, mas esses profissionais da psicologia estão ali, embasados também, mostrando para eles que se fortalecer o lado emocional, eles têm mais uma dose de ataque além dos fármacos para trazer uma boa resposta terapêutica e é uma conduta muito utilizada hoje nos hospitais dos grandes centros de todo o mundo. Sensacional. Gente, para você conseguir até acompanhar mais o conteúdo do André, que é incrível, e aprender com ele também, porque ele compartilha bastante aqui de neurociência, então você pode seguir André Davin, tá bom? É com M de macaco no final, Davin. Aí não tem erro para você procurar, vale muito a pena. Hoje à tarde ele está aqui em São José dos Campos, fazendo uma palestra. Que bacana ter você aqui na região. A convite dos diretores da Febracis, né, de São José, o Ricardo e o Vinícius que me convidaram, que estou muito agradecido, a Febracis, que hoje é a maior escola, né, de negócios da América Latina. Nossa. Então eles me convidaram hoje para fazer parte de um evento que eu vou estar de 2 às 6, dando um treinamento, todo ele voltado para os estudos da neurociência, do cérebro e do comportamento, com embasamento científico, que é o que respalda muito o conteúdo da Febracis. E eu estou muito feliz de estar aqui na cidade e espero voltar outras vezes, porque eu acho que é um conteúdo de grande valia. É verdade. É um conteúdo que, às vezes, para o cara entender que o estresse dele, o estado depressivo dele, os níveis elevados de ansiedade que podem ser generalizados, ela tem uma explicação. E na hora que a gente entende essa explicação, a gente trabalha na base, a gente chega no ápice da pirâmide com uma característica diferente. E é isso que eu quero propagar para a maioria das pessoas, porque isso às vezes é determinante para uma mudança de vida. Muito obrigado, viu, querido, pela participação hoje aqui. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês.